né? Hoje não, agora, da ótica geométrica, que é uma parte da física que eu tinha falado até com vocês mais cedo, que é uma parte que ou é 8 ou 80, né? Ninguém acha essa parte mediana. Ou a pessoa acha muito fácil ou acha muito difícil, tá? Mas é uma parte da física que realmente tem menos fórmula. Ela tem muito conceito, muita definição e muita regrinha também, né? Vamos começar então. Olha só, o próprio nome, ótica geométrica. Tem o P ali, tá? Mas a gente não pronuncia o P, não. O P ele ficou aí como tipo uma herança de antigamente aí do português para diferenciar é, ouvido de olho. Tá? Ótica com o P é relativa à visão e ótica sem o P é relativo à audição. Então, tem um tanto de ótica aí que vem de óculos, a Melissa está tentando entrar. Tem um tanto de ótica aí que vem de óculos que está errado, né? Que não deveria estar vendendo óculos, deveria estar vendendo aparelho auditivo, porque o que eles estão na placa lá, na verdade, está escrito ótica sem o P. Engraçado, né? Olha só, vamos lá. Isso aqui, geométrica, já diz que a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos, com ângulos, com, às vezes, seno e cosseno, com equações relativas à geometria básica, tá? E ela foi desenvolvida basicamente por Newton e por outros estudiosos da época, contemporâneos do Newton. E o Newton colocou três princípios para essa ótica geométrica, tá? Primeiro, primeiro princípio, na ótica geométrica, a luz se propaga em linha reta, só em linha reta. Então, na ótica geométrica, nós vamos determinar a direção de propagação da luz desenhando um raio, desenhando uma semi-reta orientada. Luz não faz curva. Ela pode até bater em um objeto e voltar, né? A gente vai ver que existem alguns fenômenos básicos, mas a luz só vai se propagar em linha reta. Então, por exemplo, aqui vamos supor que isso aqui é um raio de luz. Para o amarelo fica difícil de ver. Para representar um raio de luz, basta você fazer uma retazinha e orientar essa reta. Então, isso aqui é um raio. Se você tiver um conjunto de raios, a gente vai chamar de feixe. Então, olha só. Dois ou mais raios formam um feixe de luz. Esse feixe pode ser um feixe paralelo, né? Os raios não vão se cruzar. Podem ser um feixe convergente, divergente de luz, igual esse aqui, ó. Então, é como se a luz estivesse saindo desse pontinho ali, né, que tem um emissor de luz, então esse aqui é um feixe. A minha letra está muito feia depois dessas N's. Aqui é um feixe divergente e tem também um feixe convergente, que é quando a luz vai para um ponto, né? Então, se a luz estiver indo para um ponto, ela vai estar se encontrando em um ponto, a gente fala que é o feixe convergente. Ninguém vai te cobrar isso, tá? A grande verdade é essa. Só que, se falar num exercício, você tem que saber o que o exercício está falando. Feixe convergente. Ok? Bom,
Só propaga em linha reta, no máximo ela pode ser um raio, feixe, e tem 3 tipos de feixe. Segundo princípio, os raios são independentes. Então, os raios de luz são independentes e não colidem um com o outro. Colidem com outros raios. Não é da época de vocês, né? Mas tem o Grogo aqui do meu lado, né? Sou fãzaço de Star Wars. Dá pra perceber, né? Em Star Wars tem uma arma, né? Que é a arma dos Jedi, que é o sabre de luz. E eu gostava de brincar disso com os meus primos, né? Quando a gente era criança. Pegava a lanterna, ia pro quarto, fechava a janela e tal, fechava tudo para ficar escurão. E aí o facho da lanterna era o sabre de luz. Só que aí a gente tinha que parar o facho de luz para fingir que estava colidindo, né? Fazia até o barulhinho com a boca. Por quê? Porque na verdade dois raios de luz quando se cruzam não dá nada, tá? Então olha só, vamos supor que aqui, ó, eu tenho um raio de luz azul. A Lívia saiu, acho que deve ter caído. Voltou. Imagina que eu tenho um raio de luz azul aqui, um raio de luz vermelho e um raio de luz verde. Por que você escolheu essas cores, Abud? Porque essas são as cores primárias da luz, tá? Azul, vermelho e verde. Eu aprendi que era amarelo. Tá, isso aí é para pigmento, é para tinta, isso aí é para pintura. Na ciência mesmo, não é arte, né? Embora eu veja muita beleza na ciência, não é arte. As cores primárias são essas três. Quando elas se encontram, elas geram branco. Então aqui no meiozinho, ó, daria uma cor branca. Tá vendo? Você não tá, elas interagem, então no encontro delas, elas vão gerar uma cor branca. A cor branca ela é gerada de várias formas, tá? Mas uma forma de você gerar é mesclando uma luz azul, vermelho e uma luz verde, que são as três cores primárias. Mas depois não acontece mais nada, né? Depois que esses raios de luz se encontraram ali, eles vão embora, como se nada tivesse acontecido. E o terceiro princípio, que é bem simples também, um caminho sempre é percorrido, não é pode não, é sempre. Sempre é percorrido nos dois sentidos por um raio de luz. Minhas letras estão muito feias. Sentidos por um raio de luz. Como assim? Se tem um raio de luz indo na horizontal para a direita, tipo assim, ó. Imagina que tem um raio de luz azul aqui fazendo assim, ó. Ele está indo para a direita. Então tem também um raio de luz na ótica geométrica, vai ter um raio de luz também vindo para a esquerda. Você pode desenhar ou você pode não desenhar. Mas o que significa isso? Imagina que tem um espelho aqui, ó. Aí tem uma pessoa, um espelho bem grandão ali, ó. Tem uma pessoa de cá e uma pessoa de cá. Vou colocar as pessoas de cores diferentes, ó. Essa pessoa aqui é a pessoa vermelha e essa pessoa aqui é a pessoa verde. Quando a pessoa vermelha olha no espelho, ela enxerga a pessoa verde. Por quê? Porque tem um raio de luz batendo aqui, da pessoa vindo, né? Sendo refletido pelo rosto da pessoa verde,
o espelho reflete, vem no olho da pessoa vermelha e ela enxerga a pessoa vermelha. Mas obrigatoriamente também existe um raio de luz, eu vou colocar bem do ladinho assim, ó, vermelho, sendo refletido pelo rosto da pessoa vermelha e indo até o rosto da pessoa verde. Então, galera, quando você estiver vendo uma pessoa no espelho, cuidado. Obrigatoriamente ela está te vendo também, tá? Porque o caminho de luz é reverso, né? Princípio da propagação retilínea é o primeiro. Princípio da independência dos raios é o segundo. E princípio da reversibilidade de caminhos é o terceiro. Tá bom? Até aí tá de boa, né? E esses são os três princípios que a gente vai usar o tempo todo. Eu fiz esse aqui diferente um pouquinho, porque me falaram que quem está no celular não vê a tela toda, tá? Aí eu não sei como que eu posso mexer nisso. Depois eu vou testar a configuração de saída do OBS para ver como é que funciona. Aí eu limitei aqui para eu ver realmente como que depois eu mexo nisso. Olha só. O que é luz? Porque a ótica geométrica e os três princípios falam da luz o tempo todo. O que é luz, galera? Quem consegue me dizer o que é luz? A ausência de escuro? Oi? A ausência de escuro? Não. Partículas se propagam no ar. Na ótica geométrica, a luz é uma onda. E também ela não é partícula, ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Mas o que é luz? Se alguém quer chutar mais? Ó, luz é uma onda eletromagnética. Significa que ela se propaga no vácuo, né? Só que a gente chama de luz da ótica geométrica, tá? Essa luz da ótica geométrica. Então, é uma onda eletromagnética que pode ser percebida pelos olhos humanos. Tá bom? Isso é luz para a ótica geométrica. Não é qualquer radiação eletromagnética. Por quê? Se fosse qualquer radiação eletromagnética, aí a gente podia chamar onda de rádio, de luz, né? Então, assim, é complicado. Então, vamos só lembrar um pouquinho o que vocês já aprenderam uma vez na vida, né? Onda eletromagnética é aquela que se propaga no vácuo. E os nossos olhos, eles não conseguem enxergar todo tipo de luz, né? Quando você tem o olho humano, você tem assim, ó, vamos pensar na faixa de frequência aqui, das ondas eletromagnéticas, tá? Aqui a frequência começa pequena na esquerda e vai aumentando para a direita. Então aqui, por exemplo, você tem ondas de rádio. Rádio são ondas eletromagnéticas com uma frequência bem baixa, tá? 1000 Hz, 2000 Hz. Eu não vou colocar todas, mas aqui vem depois TV, celular, Wi-Fi, micro-ondas, blá 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 blá. Até chegar numa onda que a gente chama de infravermelha. É uma radiação infravermelha, que é uma radiação perto de onde o olho humano consegue captar. Aí, a partir da infravermelha, um pouquinho depois, existe uma faixa de frequência aqui, ó, que a gente fala que é a faixa do visível. Então, aqui, ó, essa é a faixa visível. A gente até estou exagerando aqui, não é tão grande assim não, tá? Essa faixa do visível, a frequência mais baixa dela é 4 vezes 10 a 14 Hz, que é a cor vermelha.
Por isso que ali chama infravermelho. Infra é um prefixo em latim que significa abaixo, tá? E depois ela termina por volta de 7 vezes 10 a 14 Hz, no que a gente chama de violeta. E depois do violeta, a gente tem o ultravioleta, que é uma radiação que os nossos olhos já não conseguem mais capturar. Depois do ultravioleta, a gente tem radiações igual os raios X, e a gente tem também os raios gama. Raios gama são raios que vêm da... Nossa, fugiu a palavra. Do decaimento radioativo, da radioatividade. Tá passando um filme muito bom aí na Netflix, contando a vida da Marie Curie, que é uma das cientistas uma das mentes mais brilhantes que já pisaram no nosso planeta. Tá? Eu acho que as meninas, principalmente, têm que assistir. Porque ela é um exemplo de luta, tá, feminina. Ela sofreu muito por ser mulher na época dela. E ela desbancava todos os homens, em quesito de inteligência, em quesito de dedicação e tal. Assistam, tá? Chama Radioatividade, tá? Ou Radioactive, tá na Netflix. É um filme curto e muito bom. Então, olha só, o nosso olho, ele pega uma faixa bem pequena. Como que ele captura isso, tá? Como que ele enxerga isso aqui? Ele tem duas células fotossensíveis. Não sei se a biologia fala disso, né? São duas células sensíveis à luz. Uma delas se chama cone e a outra chama bastonete. Por causa do formato mesmo dela, tá? O cone, ele basicamente é responsável pela percepção de cor. E o bastonete, basicamente, tá? Bem basicamente, percebe movimento. E olha que legal, os cones, eles precisam de muita luz para serem ativados. Já os bastonetes, eles funcionam com pouca luz. Por isso que de noite, tem aquele ditado assim, à noite todos os gatos são pardos. Você vê um bicho passando assim, você enxerga ele passando, você vê o movimento dele, mas você não sabe de que cor que ele é. Por quê? Porque tem pouca luz para ativar o cone. Numa sala escura, você vê movimento, mas você não vê cor. Tá? Beleza. Então, isso é luz. Essa é a luz que nós vamos estudar. Quem produz a luz? Quem produz luz? Bom, a gente fala que quem produz luz são os corpos luminosos. Beleza, né? Tá, são corpos que produzem luz, pode produzir luz, por exemplo, o Sol produz luz. Como que o Sol produz luz? Boa pergunta. Vamos ver, quem sabe aqui? Como que o Sol produz luz, gente? Como que as estrelas produzem luz? São É as como se principais. estivesse pegando fogo? Oi? É como se eles estivessem pegando fogo? Não sei. Não, não pode ser pegando fogo, porque o Sol não tem oxigênio. Explosão. Também não é explosão, não tem oxigênio lá. O Sol ele está no vácuo e ele é feito de hidrogênio e de hélio. Fusão nuclear.
as estrelas fundem átomos menores em átomos maiores. Existe uma sobra de energia aí, e essa energia ela pode ou não estar na faixa do vizinho. O nosso Sol emite na faixa visível para a gente. Tá? O nosso Sol funciona pegando 4 átomos de hidrogênio. Então, ó, o Sol. Como que o Sol produz luz? Ele pega 4 átomos de hidrogênio e transforma em um átomo de hélio mais um fóton. Tá? Porque quando você soma, isso é por fusão nuclear, tá? Ele aperta bem apertadinho, porque no núcleo do Sol é bem denso, bem quente. Então, quando você pega e soma 4 átomos de hidrogênio e olha para a massa disso, é menor do que dá mais do que a massa de hélio. Então, o que sobra, o Sol emite para a gente como luz, como radiação, como energia. E é basicamente isso que as estrelas fazem. Então um dia vai acabar o hidrogênio do Sol? Vai. Daqui a 5 bilhões de anos, aí o Sol acaba. Mas vai demorar bastante. Né? Você pode explicar de novo, por favor? O Sol pega 4 átomos de hidrogênio, 4H, H é hidrogênio, né? E funde eles, e aperta os átomos de hidrogênio, bem apertado, lá no núcleo do Sol, onde a pressão é imensa, e eles viram um átomo de hélio. Só que se você olhar na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1,01 grama por mol. Tá? Mas não precisa decorar isso agora, você é lá da química. A massa do hélio é 4 gramas por mol. Se eu multiplicar isso aqui por 4, vai sobrar 0,04 gramas por mol. Aí essa energia, ela é convertida essa massa é convertida em energia, de acordo com aquela equaçãozinha do Einstein. É igual a mc ao quadrado, né? O Einstein ajudou a gente a entender como que o Sol funcionava, que foi um desafio assim, tá? Para a humanidade. Já falaram que o Sol funcionava como uma bola de fogo, e quando calcularam quanto tempo ele demoraria menos de 1000 anos para apagar. Já falavam que era por contração gravitacional, e aí também demoraria acho que 1 milhão ou 2 milhões de anos, ele já deveria ter apagado. E aí ficou essa incógnita. Depois descobriram que era através de uma reação chamada fusão nuclear. Certo? A gente tem lâmpadas. As lâmpadas, basicamente, elas funcionam, elas produzem luz através da corrente elétrica. Cada lâmpada funciona de uma forma, mas é a corrente elétrica que faz alguma coisa na lâmpada, né, para fazer funcionar. Por exemplo, a lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada de filamento, ela produz luz por aquecimento. A corrente elétrica aquece o filamento de tungstênio que tem dentro dela. A lâmpada fluorescente é pela fluorescência de um gás que está lá dentro. Fluorescência. A lâmpada de LED, né, os diodos emissor de luz, é pela ionização de um gás. Tá? Tem vários tipos de lâmpada. Tem seres que são bioluminescentes, né? Aí eu não sei explicar, foi mal. Tem que pedir para o professor de biologia, bioluminescentes. Vagalume, enguia elétrica, blá blá blá, produzem luz. Aí tem tela de celular e as telas, que são as nossas grandes vilãs da nossa mente atualmente, né? Porque a gente está o tempo todo olhando para objetos que são luminosos. Se você pensar bem, o nosso corpo não evoluiu para olhar para objetos luminosos. O homem da caverna ele olhava para o objeto luminoso quando? Nunca.
Se ele olhava para o Sol, ele olhava para uma fogueira, para quê? Né? A gente evoluiu para olhar para os objetos, que são os objetos iluminados ou fontes secundárias de luz. Então, olha só, tem os corpos luminosos, né? E tem os corpos iluminados. Ou fontes secundárias. Tudo que não emite luz é um corpo iluminado. Eles só são vistos na presença de um corpo luminoso. Tipo a gente, né? O ser humano. Só são vistos na presença de um corpo luminoso. Olha só, existem 3 possibilidades de acontecer com a luz quando ela atinge um objeto, só para você entender. Vou colocar um objeto aqui. Quando a luz atinge um objeto, ela pode bater no objeto e passar por ele. Aí a gente vai ver que ela sofre esses desvios aqui, né? A gente vai aprender a calcular esses desvios também. Isso aqui tem 2 nomes, tá? Opa. Você pode chamar isso de transmissão quando a luz é transmitida, ou refração. Está na mesma. Existe a possibilidade da luz ser refletida, né? Então, um raio de luz bateu no objeto e reflete. Então, se ela bateu nesse objeto, veio um raio de luz vermelho, bateu nesse objeto, ele refletiu, esse objeto é vermelho. Nós enxergamos os objetos da cor da luz que eles refletem. Já já eu vou explicar isso. E eu posso ter um raio de luz, então isso aqui é reflexão. Quando um raio de luz bate e volta. E eu posso ter um raio de luz que bate no objeto e fica. Geralmente, esse objeto que absorve os raios de luz, geralmente ele é de cor escura e até ele pode ser preto, né? Então esse objeto aqui, ele fez uma absorção. Tá? Aí, isso aqui é legal, ó. A cor dos objetos, a cor dos corpos iluminados, não é da cor da luz. Ele não tem, nenhum corpo tem cor, né? Porque ele não é luminoso. Você só pode falar que tem cor aquilo que emite luz, tá? E o corpo, uma lâmpada vermelha, ela é vermelha, está emitindo luz vermelha. Mas essa garrafinha aqui não é amarela. Ela está refletindo luz amarela. Nós só estamos vendo ela amarela porque existe cor amarela nessa lâmpada que está iluminando ela, para ela refletir. Não sei se vocês entendem o raciocínio. Se eu levar ela para uma sala iluminada por uma lâmpada verde, ela não vai ficar amarela, ela vai ficar de outra cor. Quando você tem uma luz policromática, tipo a luz do sol, aí você vai conseguir visualizar todas as cores. A luz do sol, ela na verdade, ela é constituída de 7 tonalidades, né? Luz solar. Vamos fazer ela passar por um prisma.
P mais prima, peraí. Quais são as cores, gente, da luz solar? Quem lembra aí de cabeça? Quem teve professores de arte bacanas lá no ensino fundamental? São as mesmas do arco-íris? Hã? São as São mesmas do as mesmas do arco-íris? arco-íris, são. Quais são elas? Quem lembra? Azul anil, magenta. Vamos começar da primeira que a gente enxerga, né? Vermelho. Depois do vermelho vem o laranja. Depois do laranja vem o amarelo. Depois do amarelo vem o verde. Depois do verde vem o azul. Depois do azul vem o anil. É um azul mais escuro. Não, vou fazer diferente. Olha só, porque esse azul, o azul mesmo que é. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o azul. Depois vai vir um anil, que eu vou colocar com essa cor aqui. E depois vem o violeta, tá? Então nessa ordem aí. Ver se eu consigo um violeta mais escuro aqui, peraí. Esse é mais escuro. É, violeta. Bom, essas são as cores. Então, olha só, a luz solar, ela é dividida em 7 cores. Então, quando você ilumina um objeto com a luz solar, você está, na verdade, né, fazendo com que algumas cores sejam absorvidas por aquele objeto e outras sejam refletidas. Tá? Então, olha só, pega aqui um objeto azul. Você coloca uma caixa. O que o prisma faz é separar essas cores. Quando você junta tudo, dá azul, né? Você pega uma caixa azul aqui, ó, e ilumina ela com a luz solar. A luz solar não tem como eu fazer de branco, né? Mas aqui, ó, finge que isso aqui é a luz solar. A gente vai combinar que o preto é branco, tá? Como esse objeto é azul, é anil no caso, né? Essa cor aqui. Ele vai refletir somente essa cor. O que ele fez com as outras cores? Com violeta, com azul, com verde, com amarelo, com laranja, com vermelho. Ele absorveu, tá? Então ele absorve todas as cores e reflete somente a cor dele, né? E reflete somente o anil. Agora imagine o seguinte: eu pego esse objeto, coloco ele numa sala fechada, assim, ó. Levo ele para uma sala. Nessa sala existe uma lâmpada. Essa lâmpada é verde. Tem aqui no topo, ó, da sala, tem uma lâmpada verde. Ela só emite luz verde. É uma luz monocromática verde. Aí eu pego esse objeto e coloco ele aqui. Ele era azul. Mas se tiver uma pessoa aqui olhando para ele, ela vai ver azul? Não. Por quê? Porque ele não é luminoso. Ele não tem a cor azul para refletir aqui. Ele não emite luz. Então, a luz verde vai bater nele, os raios de luz verdes vão bater nele e vai acontecer o quê?
eles vão ser absorvidos. Ele absorve todas as cores e reflete somente o anil. Então, quando essa pessoa olhar para esse objeto, ela vai ver esse objeto preto. Então, a pessoa verá o objeto preto. Se não tiver a cor para o objeto refletir, ele fica preto. E uma coisa bacana, ó. Vê? As cores primárias eu já falei para vocês, né? As cores primárias são o verde, o vermelho e o azul. Tá? Verde, vermelho e azul são as cores primárias, que é o nosso padrão RGB. Vocês já ouviram falar do padrão RGB? É o que o computador usa, as televisões usam até hoje. Red, Green e Blue, padrão RGB. Tá? Vermelho, verde e azul. Ok? Então aqui, ó. Esse círculozinho aqui, ele é verde. Esse círculozinho ali é vermelho. E esse círculozinho aqui é azul. E esse círculo aqui, que tem vermelho e verde, que cor que ele é? Quando eu misturar uma luz vermelha e uma luz verde, que cor que ela fica? Laranja? Amarelo. E se eu misturar vermelho com azul, que cor que fica? Rosa choque ou magenta. E se eu misturar azul com verde? Eu Ciano. sabia que tinha uma magenta em algum lugar, não tava lembrando O não. magenta estava aí, né? Então, olha só, esse aqui é o círculo das cores primárias e secundárias, né, do padrão RGB. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui bacana. Rapidinho, gente, eu mostro. É um simuladorzinho do FET, que é esse site aqui, ó. Deixa eu já compartilhar com vocês a tela. Esse site aqui, ele é chamado FET, né, Interactive Simulations da Universidade de Columbia, Colorado. Ele foi criado esse projeto com o prêmio Nobel de um cientista, não lembro qual, mas ele banca esse site aqui com várias simulaçõezinhas, tá? Aí vocês podem vir aqui e escolher, tem de física, de química, de biologia e tal. Depois vocês deem uma fuçada aqui para vocês verem. É fet.colorado.edu. Olha só. Lâmpada vermelha. Aqui tá vendo que tem uns grãozinhos de luz? Tá falando que a luz é composta de fótons, que é bacana, é isso mesmo. Se eu ligar vermelho, verde, dá amarelo. Se eu adicionar o azul também, né? Vai dar o... Deixa eu jogar para cá, porque senão a pessoa que não tiver assistindo a gravação não vai ver. Então, olha só. As três cores juntas dão branco. Se eu removo o azul, vermelho com verde dá amarelo. Voltei o azul, deu branco. Tirei o verde, magenta. Voltei com verde, branco. Tirei o vermelho, ciano. E eu consigo qualquer cor utilizando somente vermelho, verde e azul. Gente, você consegue 16 bilhões de cores diferentes utilizando percentuais de 0 a 100 de vermelho, verde e azul. Tá? Só com vermelho, verde e azul você consegue qualquer cor que você imaginar. Só ir fuçando aqui. Para tentar achar uma cor
sei lá, verde musgo, esse é azul petróleo, né, que se chama essa cor, mais para verde. Tá vendo? Então, isso funciona com a recepção de cores. Nós temos 3 cones no olho. O cone vermelho, o cone verde e o cone azul. Por isso que tem pessoas que têm daltonismo que têm uma dificuldade de percepção do cone, dificuldade de percepção do cone vermelho. Aí ele não vê vermelho, ele só vê coisas nas tonalidades de verde e azul. Então tudo para ele assim, ó, é tonalidade de verde e azul. Olha que mundo esquisito que ele vai viver. Tem gente que tem defeito no cone vermelho, no cone verde. Então ele vai ver só tonalidades tudo de rosa, que no mundo dele é mais roseado. Tá? As cores dele não tem verde. E o mundo fica esquisito. Então tem duas das 3, tá? O daltonismo, ele é muito mais presente nos homens, é raríssimo uma mulher portar o daltonismo. Ok? Vamos dar, então, esses são os princípios básicos da ótica geométrica. Nós vamos dar alguns exemplos do que pode cair, tá? Entre aspas. Olha só, usando tudo isso aqui que a gente viu. Aqui está a nossa apostila, aqui está a nossa aula com os exercícios que a gente faz em aula, tá? Então, essa é a apostila de sala. Para o pessoal que entrou agora, lá no Google Classroom, tem essa apostila de sala, que são os exercícios que eu faço com vocês, tá bom? Apostila organizada por mim, os exercícios não são meus, mas eu que organizei eles, eu fiz uma curadoria de exercícios, tá bom? Então são exercícios assim muito bons. E quando eu vejo que tem um exercício que é mais ou menos, eu tiro e na próxima edição não tem, ele não vem, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício da FUVEST. Recentemente foi anunciada. Peraí, cadê meu. Caçando vocês aí, não tô achando. Recentemente foi anunciada a descoberta de um sistema planetário semelhante ao nosso, em torno da estrela Vega, que está situada a cerca de 26 anos-luz da Terra. Isso significa que a distância de Vega até a Terra, em metros, é da ordem de, olha só, anos-luz. Eu uso exercício também para explicar matéria, tá? Como gancho para matéria, também gosto de fazer isso. Ano-luz é uma unidade de distância. Apesar de ter anos aqui, né? Não é uma unidade de tempo, é uma unidade de distância utilizada na astronomia. Por quê? Porque as distâncias astronômicas são muito grandes. Anos-luz nem é muito usado mais, a gente usa mais parsec, que é outra unidade que é muito maior do que anos-luz. A unidade de distância utilizada na astronomia. Tem uma questão do Enem que fala até de parsec também, astronomia. O que significa um ano-luz? Um ano-luz é a distância, tem que ter o hífen lá, é a distância percorrida pela luz em um ano. Isso é um ano-luz. Tá? É a distância percorrida pela luz em um ano. Ah, mas por que você usa a luz como referência? Porque fisicamente falando, além da luz andar sempre em linha reta, a velocidade da luz é constante. A velocidade da luz é inalterável. Eu vou até colocar em maiúsculo. Ó. A velocidade da luz é uma constante, invariável para qualquer referencial. Em qualquer lugar do universo que você observar a luz, você vai observar ela sempre com a mesma velocidade. E que velocidade é essa? 3 vezes 10 a 8
metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. A gente dá um nome de C para ela. C significa a velocidade da luz no vácuo. É importante lembrar que é no vácuo porque o meio interfere na velocidade de uma onda. Então, se esse negócio está a 20... primeiro vamos calcular quanto que é um ano-luz, né? Quando eu quero calcular uma distância, eu falo que Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. Distância é velocidade vezes o tempo. A distância percorrida pela luz em um ano, para eu achar um ano-luz, é a velocidade dela, que é 3 vezes 10 a 8, vezes a quantidade de segundos em um ano. São 365 dias, cada dia com 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. Putz, a FUVEST quer que eu faça essas contas na mão? Qual que é o problema? Isso é aritmética. Aritmética básica. Você tem que saber fazer essas contas. 3 vezes 365 vezes 24 vezes 60. Ah, mas você fez aí na calculadora. Claro, né? Para ganhar tempo. No dia do vestibular, você não vai ter calculadora. Aqui, ó. 1.576.800 vezes 10 a 8, né? Então, olha só. A vírgula está aqui. Eu quero colocar isso aqui em notação científica. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,5 vezes 10. Eu errei em alguma coisa, espera aí. 3. Acho que você multiplicou por 60 só uma vez. Não tenho certeza. Isso. Isso, porque eu falei assim, não está errado, porque está pequeno. Porque um ano-luz é da ordem de 10 a 14. 10 a 15. Então vai dar 94.608.000 vezes 10 a 8. Aí eu pego a vírgula aqui e ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9,46 vezes 10 a 8 metros. Esse número, vezes 10 a 15, desculpa, que eu andei 7 casas, vezes 10 a 15. Esse número é de qual ordem de grandeza? Aí o pessoal que entrou agora, volta aí nas primeiras aulas que eu expliquei, né? Ordem de grandeza, potência de 10, algarismo significativo e tal. É importante. Primeiro você colocou ele em notação científica, ok. Está em notação científica. Só que esse número aqui, ó, que acompanha a potência de 10, ele é maior que 3,16. Tá? Ah, pera aí, não acabei não. Isso aqui é um ano-luz. São 26 anos-luz. 26 vezes 9,46 vezes 10 a 15. Então, 26 vezes 9,46. 245,96 vezes 10 a 15 metros. Vou pegar a vírgula e andar mais uma, duas casas. 2,45 vezes 10 a 17 metros. Aí, esse númerozinho aqui, ele é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número todo é 10 elevado a 17 metros. Ok? Alude, ali em Diga. cima, eu não entendi o que é o 24 vezes 60 vezes 60. O tempo. Isso aqui é a quantidade de segundos em um ano. Em segundos, entendi. Né? Porque, olha só, um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, isso tudo aqui é a quantidade de segundos em um ano. Tragou?
Entendi. Alguma dúvida nesse, gente? Não, tá tranquilo. Vamos lá. Próximo, então. Se um feixe constituído de raios luminosos paralelos entre si incide sobre uma superfície opaca e não polida, como mostra a figura, cadê a figura? Falhou a figura. Podemos afirmar que, mas não tem problema. Olha só. Qual que é a diferença de quando um raio de luz, um feixe de luz paralelo, incide sobre uma superfície polida e uma não polida? É que a superfície não polida, se você olhar microscopicamente nela, né, pegar um pedacinho dela aqui assim, ó, botar no microscópio, o que você vai ver? Você vai ver um tanto de ranhuras. Ela não está polida, ela é áspera. Então, por exemplo, ó, imagina que eu pego um feixe de luz aqui, paralelo. Faz assim, ó. Um, dois, vou colocar 3 raizinhos só que já dá para entender. 2, 3. Então aqui tem um feixe de luz paralelo. Na superfície polida vai acontecer o que a gente chama de reflexão especular. Ele vai sair como também um feixe de luz paralelo. Tá bom? Então isso aqui é o que acontece nos espelhos. Por isso que chama reflexão especular. Já na superfície não polida, os raios ficam doidos. Eles chegam paralelos. Só que como microscopicamente ela é toda malucona lá, cheio de ranhuras, cada raio vai para um lado. E cada raio vai atingir a superfície de um jeito. É o que acontece numa parede. Em tudo que você está vendo agora, menos no espelho, acontece assim. Chama reflexão difusa. Então vamos ver. Se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios luminosos paralelos entre si. Se o feixe constituído de raios luminosos incide sobre a superfície opaca e não polida. O que significa a palavra opaca? Essa terminologia significa que não deixa a luz passar. É isso que é opaco. Então não é a letra A, né? Porque o feixe, se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios de luz paralelos? Não. Não, senhor. Porque será constituído de raios malucões, lá cada um para um lado. Não tem nada a ver. Sendo a superfície não polida, os raios refletidos não serão paralelos entre si. Pronto. Sendo a superfície opaca, não ocorrerá reflexão. Não. Vamos corrigir isso aqui. Quando você estiver fazendo a questão, ou estiver estudando, né? Corrige. Não haverá refração. A luz, quando a superfície é opaca, não deixa a luz passar, que é refração. Sendo a superfície não polida, não haverá feixe refletido. Haverá. Isso aqui ele está falando que a superfície não polida absorveria os raios. Não é isso que acontece. Se a superfície tiver grande poder refletor, os raios luminosos serão refletidos. Não existe isso aqui. Isso aqui não existe. Grande poder refletor, não existe. É uma coisa que o exercício criou aí pra gente. Tá? Dúvidas? Galera, vamos dar aquela pausa, né? Deu agora 50 minutos, eu preciso dar uma esticada nas costas, fazer meus alongamentos. Agora a gente vai também dar uma descansadazinha. E aí a gente volta daqui 10 minutos. 7h40 nós estamos de volta, ok? E a gente termina esse exercício, nós vamos ver a lei da reflexão e espelho plano, tá bom?
E aí na próxima aula é espelho esférico e tal. Daqui a pouquinho a gente volta.